Lewitt, arte minimalista e conceitual. Você conhece a obra de Sol Lewitt? Sabe quem ele é? Solomon Sol Lewitt nasceu em 9 de setembro de 1928 e faleceu em 8 de abril de 2007. Ele é um artista americano pioneiro nos movimentos de arte conceitual e minimalista. Lewitt afirmou que as ideias, não as criações físicas, sim são a substância da arte. Ele desenvolveu instruções para desenhos de parede que ainda estão sendo criados até hoje. Mas o que é arte minimalista? As obras minimalistas possuem um mínimo de recursos e elementos. A pintura minimalista usa um número limitado de cores e privilegia formas geométricas simples, repetidas simetricamente. Os materiais utilizados por esse grupo de artistas são mais industriais do que artísticos, ou seja, são adquiridos em lojas de materiais e não em lojas de pintura e artesanato como vemos normalmente. Apesar disso, as obras minimalistas são muitas vezes decorativas, leves e coloridas, como podemos ver na obra de Sol Lewitt. Muitas vezes ela pode ser programada pelo artista e executada por uma equipe selecionada. A relação do trabalho de Lewitt com a pintura e a escultura é ambígua. Elas se relacionam mutuamente no espaço. Vários de seus trabalhos envolvem projeções tridimensionais a partir de um plano. Outros tinham aberturas que revelavam ou prometiam revelar um espaço interior. A relação entre o desenho no plano e a obra tridimensional é mais do que um expediente prático. É, na verdade, parte do conteúdo da obra de Sol Lewitt, a sua essência. Mostrando independência da tradição da escultura nas artes, Lewitt chamou suas obras tridimensionais de estruturas. Na década de 1960, ele decidiu que era necessário revelar a estrutura interna, deixando apenas uma forma esquelética. Nascido em Connecticut, Sol Lewitt cresceu em uma família de imigrantes judeus russos. Seu pai morreu quando Sol tinha apenas 6 anos. Com o incentivo da mãe, ele frequentou aulas de arte e cedo mostrou talento para criar desenhos humorísticos. Convocado para o exército dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia em 1951, Sol Lewitt serviu nos serviços especiais e criou cartazes, entre outras funções. Ele visitou muitos santuários, jardins e templos na Coreia e no Japão. Sol Lewitt montou seu primeiro estúdio de arte em Nova York em 1953 e começou a trabalhar como estagiário de design na revista Seventeen. Ele também frequentou aulas na School of Visual Art em Manhattan e ingressou em uma empresa de arquitetura como designer gráfico. Lá, ele começou a desenvolver a sua ideia de que a arte é um conceito ou um projeto de criação, e não necessariamente a obra acabada, o que significa que a obra física poderia ser executada por outra pessoa que não o artista. Em 1968, Lewitt começou a desenvolver diretrizes de diagramas para fazer obras de arte desenhando diretamente na parede. No início, eles utilizaram grafite, depois giz de cera, lápis de cor e posteriormente nanquim, tinta acrílica e outros materiais. Muitos dos desenhos de parede de Lewitt foram executados por outras pessoas usando suas diretrizes. Lewitt afirmou que os desenhos das paredes nunca são os mesmos, já que todos entendem as instruções de maneira diferente e desenham linhas de maneira única. Mesmo após sua morte, desenhos de parede de Lewitt ainda estão sendo produzidos. Muitos são criados para exposições e destruídos quando a exposição termina. Na década de 1980, Lewitt começou a criar grandes estruturas públicas com blocos de concreto empilhados. A partir de 1990, ele criou várias variações em torre de blocos de concreto para locais em todo o mundo. Uma das estruturas finais de Lewitt foi o projeto de 2007 para 9 torres a ser construído na Suécia com mais de 1.000 tijolos de cores claras. Desde o início de sua carreira, Sol Lewitt dedicou-se a mudar nossa compreensão das convenções pela alteração de nossos sentidos. Na arte conceitual, a ideia é o aspecto mais importante do trabalho. Algumas das suas obras-primas foram pintadas diretamente nas paredes dos museus e não sobreviveram às exposições para que foram criadas, porque essa era a intenção. Sol Lewitt está amplamente representado em algumas das mais importantes coleções de arte contemporânea do mundo. Para fazer o trabalho do Sol Lewitt, nós vamos procurar fazer com linhas e formas. Vamos precisar da folha branca, de papel canson de preferência, canetinhas coloridas ou lápis de cor, se você não tiver, cola, tesoura, régua. A gente vai traçando as linhas
A gente pode separar umas áreas para formar linhas com direções diferentes, para criar aqueles efeitos que ele fazia. Para fazer esse trabalho eu me inspirei em algumas obras dele, fui misturando algumas ideias. Depois que a gente fez a linha, a gente vai pintar as áreas separadamente, cada uma com uma cor. Procurar pintar por igual toda aquela área que você determinou e vamos pintando tudo até completar com as cores que a gente quer utilizar. Depois nós vamos fazer tiras que nós vamos usar para dar o efeito tridimensional no nosso trabalho. E vamos pintá-las também com cores variadas. E aí você usa o material que você tiver, ou canetinha, ou giz de cera, ou lápis de cor, ou tinta mesmo, se você preferir. Mas lembrando, se for tinta, tem que esperar secar um e outro para não manchar. E aí vamos pintando com todas as cores que a gente quer. E vamos cortar essas tiras, separando para a gente utilizar no nosso trabalho. Essas tiras a gente vai poder utilizar de diferentes formas. A gente pode fazer círculos, a gente pode fazer ondas, linhas. E aí a gente vai observando o fundo do nosso trabalho, ó, e a gente pode cortar algumas partezinhas para poder encaixar bem dentro do espaço da cor que a gente está querendo utilizar. Fica legal a ponta do amarelo no amarelo, do verde no verde. Vamos fazendo nas direções que a gente quer, dentro do espaço, né, do trabalho. Você vai preenchendo, criando esses seus relevos tridimensionais. Tem que segurar para a cola prender bem, né, senão vai soltar, que ela ainda vai estar úmida. Então aí você aperta um pouquinho com o dedo, deixa ficar. Se você verificar que está soltando, você vem com o dedo de novo, vai prendendo. Corta a pontinha para encaixar bem dentro da forma. E aí eu fiz o meu trabalho tridimensional do Sol LeWitt. Você vai criar o seu também, pode inventar à vontade dentro do estilo dele.